Olá, este é mais um episódio do Falação, o podcast da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, mais conhecida como ABERGE. A conversa de hoje trouxe dois convidados, Paulo Nassar e Carlos Parente, coautores do livro Lobby e Comunicação, a integração da narrativa como forma de transformação, o lançamento da ABERGE Editorial. Que grande prazer poder trazer os dois autores do livro aqui para falar conosco, Parente pela primeira vez aqui no Falação, né? Exatamente, muito obrigado pelo convite, um olá a todos, espero que esse diálogo seja rico. Excelente, e Paulo, bem-vindo novamente ao Falação, nosso primeiro convidado que retorna. Puxa vida, que honra, né? Espero não decepcionar aí os nossos ouvintes, né? Nesse retorno, né? A missão fica mais difícil. Para iniciar esse diálogo, então, vamos lá do comecinho. Contem pra gente, por que escrever este livro agora? Esse livro, ele vem, de certa forma, de um desafio colocado pelo sociólogo alemão Max Weber, em que ele faz duas afirmações fantásticas. Ele diz assim, olha, existe hoje, a partir do quê? Da especialização das atividades, o que ele chamava de desencantamento do mundo. A especialização, ela criou o quê? Ela criou uma jaula de ferro, e é a jaula de ferro do quê? Das narrativas, onde as expressões elas estão muito amarradas pela linguagem técnica, pela linguagem de setor, pela linguagem de um determinado interesse, e daí por diante. Então, o que a gente tem? A gente tem, quando a gente pensa em relações governamentais, nós estamos pensando no quê? Em conversas muito especializadas, muitas vezes muito especializadas no campo do direito, né? Do campo do jurídico, né? No campo da engenharia, né? E daí por diante. Então, esse livro ele traz a pergunta de como que a gente pode encantar essas conversas, essas narrativas, principalmente dessas relações entre público e privado, uma sociedade que está muito impactada por más histórias que tiveram origem, né, ou que têm origem nessas relações. É quase como se a gente tivesse o desejo de dizer, olha, vamos iluminar uma área que é fundamental para quê? Para o fortalecimento da democracia, para o fortalecimento das relações, né, numa perspectiva de ganha-ganha, né, entre, por exemplo, empresa e comunidade, empresa e seus empregados, empresa e seus fornecedores, enfim, toda aquela cadeia, né, que dá muita consistência para uma fala de um dos titãs da administração, que é o Philip Kotler, que diz, olha, toda empresa hoje vive num meio ambiente de públicos. Né, e se esse ambiente, né, óbvio, tiver um bom ar, tiver oxigênio, e daí por diante, isso é muito bom, né? Eu acho que o desejo do livro, né, da produção desse livro, foi exatamente isso, arejar, né, a forma como a sociedade e os próprios profissionais, tanto de relações governamentais quanto de relações públicas, né, a convergência que a gente propõe, olham as suas próprias atividades. Isso eu acrescentaria essa reflexão do Paulo. A gente vive num momento de excesso de informação, a gente vive diante do cenário em que tempo já não é mais um fator determinante, porque sabemos de antemão que não temos mais tempo, e é grande desafio dos contemporâneos exatamente capturar a atenção das pessoas. A ideia de fazer um livro rápido, inaugurando essa linha editorial do Instant Book da ABERGE, é exatamente trazer uma reflexão contemporânea, uma reflexão no momento que é preciso explicar e comunicar melhor as relações institucionais e governamentais. É necessário debater a importância da interação, da convergência da comunicação com a relação institucional, governamental, a prática do advocacy. Estamos numa sociedade em que o pleito precisa ser legítimo não apenas para quem está apresentando, mas também trazendo benefícios para a comunidade, para o entorno. O país passa por um processo de transformação enorme, a gente vive a época de novas regras com jogadores antigos, não denotando um antigo com idade, porque você tem pessoas jovens com a cabeça antiga, pessoas mais sêniores com a cabeça mais jovem, mas trazendo de forma imperiosa a necessidade
de mais transparência, de mais processo, de legitimidade, de ficar atento aos clamores da sociedade e como trabalharmos juntos essas disciplinas de uma maneira que gere a reflexão de quem está aqui nos ouvindo, quem irá ler o livro, e que olhe para as suas empresas, independente do porte, pequeno, médio ou grande, e que tem, na sua dinâmica, esta necessidade da interação pública e privada, que faz parte da sociedade, faz parte do processo democrático. Eu acho que o livro vem no momento exatamente para convergir com necessidades, e como livro, ele traz uma visão um pouco antecipatória e também provocativa. Excelente, isso é tudo muito interessante. Eu adoraria ouvir de vocês para entendermos melhor também como que essas mudanças de paradigmas se deram nos últimos tempos sobre as relações institucionais e governamentais e também como que elas dialogam com as relações públicas. Olha, a gente vive um momento, né, a sociedade avança cada vez mais para a polarização, né? E, na realidade, a polarização sempre existiu, né? Você tinha rixa lá naquele grupo, você tinha diferenças de perspectiva, enfim. O que acontece é que a gente sofre impacto de fenômenos que potencializaram essa polarização. O primeiro deles é a internet, com sua rede social, enfim, o acesso à informação, a democratização do acesso à informação, e do outro lado você tem a questão dos algoritmos que acabam, né, escolhendo por nós e reforçando os nossos conceitos e reforçando um pouco a maneira como a gente pensa. É como se a gente vivesse na bolha, né? Junto com isso, a gente também vive um momento de hiperproblemas, né, que são aqueles que são complexos, que são distantes, que a gente não consegue tangibilizar, que são sistêmicos. Então, quando você fala de aquecimento global, no passado você poderia ver na sua comunidade um rio, né, uma questão de uma seca numa região que outrora chovia, enfim, mas são difíceis de pegar, de tangibilizar. Segurança cibernética são temas globais, são temas complexos, o que possibilita, muitas vezes, visões simplistas em relação a isso. Feito esse introito, dá para a gente fazer exatamente essa analogia. Nessas novas relações, é necessário, mesmo diante de um cenário com pouco tempo, com baixo nível de atenção, e as pessoas emitindo opiniões sem ter conhecimento de causa muitas vezes. Aliás, o Bob Dylan tem uma frase extraordinária que diz que não critique aquilo que você não consegue entender, né? Então, é fundamental a gente conhecer e entender o fenômeno que está por trás. E o fenômeno que está por trás desses últimos anos nos leva a crer que esta nova relação pública e privada, ou privada-pública, demanda a interação de competências, a convergência de temáticas, a hierarquização de prioridades, a organização de uma narrativa forte, que possa ser publicada, que haja transparência, como o Paulo falou há pouco, do que é decidido em quatro paredes, lá do documento de 1985, para algo que possa ser publicado e acessado, para exatamente construir uma nova via de acesso. Não que ela não exista, mas a gente fica num processo de, às vezes, dar 2 passos para frente, 1 passo para trás, não tem muita clareza, né, da linearidade desse objetivo, apesar de eu acreditar piamente que, apesar da curva não ser retilínea, esse é um movimento inexorável. Muitas vezes a gente vai ter movimentos mais sinuosos, mas a gente chega com a proposta no livro de reflexão exatamente de uma leitura desse cenário, uma interpretação desse fenômeno, com muita citação, referência de autores que nos embasaram conceitualmente, propondo a convergência não somente dessas disciplinas, mas uma relação público e privado que seja legítima. Afinal de contas, as pessoas estão mais inclinadas a reclamar, a gente está mais exigente, está mais discriminador, está infinitamente menos fiéis em relação às marcas. Um livro lançado em 2009 chamado Born to Buy, ou Nascido para Comprar, falando um pouco das pessoas que nasceram de 2000 para cá, só 14% acreditam na propaganda tradicional, né? As pessoas seguem mais a indicação dos seus conhecidos. Então, a leitura deste fenômeno, né, a complexidade que foi o Covid neste ano, o livro saiu no meio desta ebulição de reflexões de base teóricas / conceituais, mas também com o dedo no pulso da sociedade, que demanda
uma relação cada vez mais transparente, uma relação cada vez mais profícua, até porque a defesa de interesses é legítima, desde que ela respeite o processo, desde que ela siga ritos, né, desde que ela lide com os mitos de forma transparente, de forma clara, e aí entra a importância de compliance, que a gente pode falar um pouco mais adiante. O livro, ele trata radicalmente das questões de relações humanas. Quando a gente está falando de relações públicas, relações governamentais, nós estamos falando de dois processos que estão dentro do que nós chamamos de relações humanas. Dentro disso, o que a gente tem que entender, né? Que qualquer tipo de relacionamento humano, ele vai sempre desembocar no ponto final desse processo, né? Ou quando ele se inicia, né? No que a gente chama narrativa. Então, nós estamos aqui conversando sobre um livro e o que nós temos que fazer? Nós temos que, de alguma forma, textualizar o significado, né? O sentido desse livro. Então, o que acontece? Né? É sempre esse desafio de você você expressar um determinado fenômeno, um determinado processo num texto. Tá? Então, dentro disso, o que a gente tem que entender? É que, radicalmente, nós poderíamos pensar que as relações humanas, elas só acontecem quando elas conseguem se expressar. Bem, o que a gente tem no nosso aqui desafio, né, é a ideia de que as relações governamentais, elas precisam se aproximar do que a gente chama do âmbito dos cientistas de narrativas, tá? Que são pessoas que estão no campo da comunicação, que olham especificamente como é que as narrativas elas se adequam a um mundo que você tem obesidade informacional, que você tem déficit de atenção, tá? E que você tem também extrema desconfiança de tudo aquilo que é falado no âmbito principalmente do poder, seja do poder corporativo ou do poder governamental. Tá? Então, o que acontece aí? A gente tem, hoje, as relações governamentais num âmbito em que a sociedade ficou poderosa, né, a partir dos meios de comunicação que ela tem hoje nas mãos, tá? E 24 horas por dia, esse desafio narrativo ficou muito maior. Por quê? Porque a organização antes, que seja empresa ou uma instituição, era extremamente poderosa, e o poder aí nós não estamos falando só o poder financeiro, o poder político, nós estamos falando já que o território aqui na nossa conversa é a comunicação, né, eram poderosas porque elas conseguiam o quê? Produzir e circular uma narrativa que era a narrativa do seu ponto de vista. No contexto de uma sociedade extremamente baseada nas interações e na comunicação, e com poder para fazer isso, o poder hoje que está difuso, né? O que nós temos, então? Nós temos que ter um preparo, uma cultura narrativa a partir, ou melhor, principalmente, daqueles que vêm do campo estrito sensu das relações governamentais. É muito especial trabalhar o conteúdo desse livro aqui no Falação, também porque existe um diálogo forte com um outro episódio recente aqui sobre lobby digital com o Renan Aron, que veio trazer justamente sobre o livro dele com esse tema. E um dos grandes aprendizados desse episódio e também da leitura do livro é de como o cidadão conectado interfere diretamente nas tomadas de decisões hoje em dia. Eu adoraria ouvir mais de vocês, então, sobre como vocês têm entendido isso dentro das relações institucionais governamentais. Eu acho que o livro do Aron, editado pela Aberge, ele traz uma visão muito pragmática, ele aborda cases, ele reforça o papel desse cidadão decisor que influencia, e ao fazermos a leitura das exigências desse cidadão, a gente faz aquela pergunta: qual é, né, a relação que eu quero ter no mundo, entre o mundo privado e público e privado? Né? Com que base de transparência? Com que legitimidade? Como eu uso a legitimidade para dar ainda maior embasamento a esse pleito, em que ele não só reverta para a empresa, mas principalmente para o setor e para a sociedade?
como este processo também tem que respeitar regras e ritos, né? Como esse cidadão pode influenciar como um agente influenciador no seu microcosmos ali, mais uma vez multiplicado, estamos falando de, né, dezenas de milhares ou até milhões de pessoas, potencializando ou não aquele seu tema. E ao fazer a leitura desse fenômeno, a gente percebe, né, a importância da narrativa, a gente percebe a importância das histórias nas empresas, a gente percebe a importância da convergência dessas histórias, né? As empresas são histórias, está lá no nosso livro, a gente fala e reforça de forma muito evidente uma necessidade de alinhamento, de convergência, justamente por conta desse novo cidadão, dessa pessoa com o poder, com o seu smartphone na mão, né, com a sua possibilidade multiplicadora para o bem e para o mal. Fala-se muito da importância de mapa de stakeholders, na análise desse seu público estratégico, mas lembrando sempre que quando você faz essa análise, você tem as pessoas que são favoráveis à sua causa e você também tem as que são desfavoráveis, né? Como é que você faz a leitura dessa favorabilidade ou desfavorabilidade à luz desse novo tempo e como a narrativa pode vir, né, ajudar esse processo e como a convergência dessas disciplinas, como o Paulo falou, dessa multidisciplinaridade, vai ajudar no entendimento do que você quer passar neste mundo dinâmico. O que entrou no jogo é o que a gente chama de micronarrativas, que são as histórias contadas a partir da experiência que cada pessoa tem com uma determinada empresa, que pode ser uma experiência na gôndola do supermercado, que pode ser uma experiência por ela fazer parte da comunidade onde essa empresa tem uma determinada operação, que pode ser também aquilo que ela ouve sobre como essa empresa se relaciona com inúmeros públicos, né, com o seu empregado, com as comunidades tradicionais, né, com fornecedores, enfim, com toda a cadeia de público. Né? O que a gente tem? A gente tem essas pequenas histórias, que nós chamamos de micronarrativas, o tempo inteiro se confrontando com aquilo que a empresa produz nas suas grandes histórias, que são o quê? Que são as metanarrativas. Né? As metanarrativas, muitas vezes, elas estão expressas aonde? Na narrativa da marca, né? Na narrativa daquilo que as empresas chamam de propósitos, né? O que elas chamam ainda, dentro do seu sistema que a gente chama ideário da empresa, né? A sua identidade, a sua missão, a sua visão, etc. Ora, nós estamos falando, então, de um tipo de grande narrativa que é muito controlada, porque ela é produzida onde? Ela é produzida dentro de áreas comunicacionais, ou na sua cadeia de fornecedores, agências de comunicação, de propaganda e etc. Ora, então, geralmente, essas narrativas são muito bonitinhas. Elas são narrativas quase falando de um ser perfeito que habita, de repente, um ambiente divino, né? O que a gente teria que entender? Que numa sociedade que todos estão falando das suas experiências concretas, a partir das micronarrativas, né? A micronarrativa do WhatsApp, aquilo que é falado, de repente, no Facebook, tá? Ou em outras redes sociais, que podem estar se confrontando com aquilo que é muito bonito. E, de repente, você tem o quê? Você tem alguma coisa que não bate. É óbvio que a gente tem que pensar positivamente, pode ter alguma coisa que converge muito também. É aí que está, então, né, a necessidade dessas convergências entre áreas relacionais. Duas delas, importantíssimas, que é relações governamentais e relações públicas, que tem que fazer o quê? Alinhamento do quê? Alinhamento da prática da empresa, e essa prática, vamos entender, o comportamento dos seus gestores, vamos dizer, o teor e o impacto das decisões tomadas com aquilo que ela está falando. Tem que ficar muito claro que as narrativas, elas são as expressões daquilo que a empresa faz. O ideal é isso. Tá? Ela não pode ser artificial, porque se ela não estiver alinhada com bons valores, com bons princípios, e, de certa forma, bem feito, né, provavelmente a gente vai ter um resultado ruim para a organização.
Perfeito, quero conversar um pouco mais sobre este novo momento que estamos vivendo. Como que as organizações podem estar preparadas para ele? Olha, o nível de exigência aumenta dia a dia, as demandas da sociedade, a hipertransparência, a necessidade de elaborações de pleitos que vão além da necessidade empresarial ou de setor, mas que revertam para a sociedade. Eu acho que é uma das melhores maneiras de se preparar exatamente, estimular a convergência dessas disciplinas, né? Trabalhar de maneira absolutamente transparente e legítima, não só enquanto processo, mas enquanto encaminhamento, enquanto arquivamento, memória, enfim. Aí o compliance tem um papel fundamental e protagonista, emprestando e aportando, né, o know-how, o how to do, e como você organizar esta abordagem de uma maneira inquestionável, né, tendo em vista que você, como empresa e como indivíduo, tem que estar preparado para dar absolutamente todos os esclarecimentos que são necessários. Eu acho que uma boa maneira é avançar com essa sinergia, avançar com esta reflexão, com a clareza de que as empresas são histórias. E aí, basicamente, se você não tiver um alinhamento, uma convergência de propósitos, você, neste mundo dinâmico, você está perdendo diariamente oportunidades de reforçar um conceito que você quer, e muitas vezes você está exatamente remando na mesma empresa para direções diferentes, por falta de uma sinergia, por falta de um olhar mais integrador. Toda empresa, na atualidade, precisa de licença social para operar. Que essa licença, ela é concedida pela sociedade, né, pelos públicos. Né? Quando a empresa perde essa licença, é porque ela já perdeu a licença social para operar antes. Agora, o que significa isso? Significa que a sociedade ela precisa entender que as atividades hoje industriais, elas têm um impacto em determinados aspectos, né, que são, por exemplo, aspecto ambiental, né, no aspecto social, né, no aspecto de governança, tá, e até no aspecto cultural de uma sociedade. É o que se chama hoje de ESG-C, tá? Environment, Social, Governance e Cultura. Ora, a sociedade ela quer ter carro, ela quer ter avião, ela quer ter construções que demandam insumos que vêm da mineração, que vêm de outros processos industriais, etc. Então, é importante que a organização que tem visão, né, do que a gente chama aí de impactos, riscos e etc., o tempo inteiro ela esteja comunicando esses impactos, esses riscos, até para que tenha algum tipo de pactuação que leve à manutenção, o fortalecimento dessa licença social para operar. Mas existe uma necessidade narrativa, porque, na realidade, você tem o quê? O tempo inteiro também toda uma série de narrativas que vão, a cada dia também, elegendo ou resgatando vilões sociais. Então, é o carro, é o vilão, é o grande poluidor, a mineração é a grande destruidora do ambiente, o agronegócio é o vilão do desmatamento, e etc, etc. Então, se esses setores não entenderem, né, a necessidade de fazer esse movimento, né, nas suas atividades industriais, né, de ajustes, de mitigações, enfim, de cada vez mais, né, usarem, né, processos limpos e etc. E também entenderem que tudo isso precisa ser comunicado, né, numa perspectiva de médio, longo prazo, ou muitas vezes de curto prazo, a gente não tem aí, vamos dizer, uma sociedade que, de repente, faça do diálogo, vamos dizer, um bem. Né? Para terminar, eu adoraria ouvir dos dois como que hoje estamos olhando para o futuro desses temas, quando a gente pensa em como eles têm se desenvolvido até agora e como eles devem continuar se desenvolvendo. Então, o Churchill tem uma frase que diz que quanto mais você olhar para o passado, mais você vai entender o futuro. Né? Uma coisa que a gente aprendeu com o passado é que as pessoas não aprendem com o passado. Se isso fosse, né, mentira, você não teria erros históricos, né, se sucedendo assim a cada século.
Mas tirando essa reflexão de lado, eu acho que vai caminhar de uma maneira cada vez mais convergente, mais integrado, com um olhar mais ampliado, tendo a necessidade da convergência dessas ferramentas, com clareza de discurso, com a avaliação do impacto do que se fala e do desdobramento do que se fala para a imagem, para a reputação. Acho que vamos caminhar a passos largos para melhorar ainda mais os processos de governança. Acho que a integração de disciplinas permite um olhar transversal que possibilite um texto, uma narrativa mais atual, mais contemporânea, e até que antecipe, né, certos movimentos da sociedade, que lidere. E eu imagino que a gente entra numa década da educação, que vai além do informar, que vai além, né, do conscientizar, que vai além do formar, né, informa, forma e transforma. É uma década que se educa, né, no sentido de que você precisa se transformar nesse processo. Quando a gente abre etimologicamente a palavra educar, o E vem de movimento, e o educar vem de dentro para fora, né? Movimento de dentro para fora. Quando se é publicar no livro, é mais um esforço para o movimento de dentro para fora. Quando se traz reflexões sem querer ser dono da verdade, mas trazendo, né, temas que são caros para a sociedade, para as marcas, para as reputações, se busca exatamente esse processo transformacional. Eu acho que o objetivo é caminhar nessa direção, sabendo que percalços existem e que o processo de aprendizado, né, ele é longo. As empresas que não se educarem em relacionamentos e em comunicação, e principalmente em relações públicas, elas não têm futuro, elas vão ser expelidas para a sociedade. Por uma sociedade que está cansada de empresas e de gestores analfabetos em relacionamentos e comunicação. A sociedade está pedindo que cada vez mais quem faz a gestão de uma organização, de uma empresa, né, ou instituição, entenda que a empresa ela não é uma ilha isolada dentro da sociedade. Tá? Ela precisa, para o seu crescimento, para a sua perenidade, exatamente se alimentar, né, desses rios relacionais. Né, onde ela tem o quê? Ela pode beber, vamos dizer, de tendências que vêm, né, da diversidade social, que brota da experiência cotidiana que as pessoas têm, com a pele da empresa, né, que muitas vezes expressa, principalmente naquilo que ela comercializa, né, mas também no corpo da empresa, porque a empresa é formada por pessoas que não são só empregados, mas elas também têm outros papéis sociais, e aí esse é o fluxo o tempo inteiro que acontece, né, que faz com que a empresa o tempo inteiro esteja respirando também a sociedade. A empresa é a sociedade também. E este foi mais um Falação, que, como foi dito, trouxe o lançamento da Aberj Editorial. No portal Aberj, você pode conhecer outras publicações, entre livros, revistas e artigos, além de se informar sobre os cursos da Escola Aberj e sobre como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!